Hoje eu vou te mostrar a versão mais insana e proibida do Hulk que a Marvel já criou. O Hulk foi possuído por uma entidade dos grandes antigos e agora ele está destruindo cidades, invocando monstros e iniciando a era dos monstros na Terra. E o pior, isso não é mais o Bruce Banner. Fica até o final porque o que você vai ver aqui é mais assustador que qualquer filme de terror. O brilhante físico Dr. Bruce Banner e seu alter ego alimentado por raios gama, o incrível Hulk, foram gravemente despedaçados. O corpo do Hulk agora é o recipiente da Eldritch, impulsionado com o poder corruptivo dos grandes antigos. O universo Marvel agora precisa lidar com uma das ameaças mais aterrorizantes que já enfrentou, o Infernal Hulk. Por anos incontáveis, a Mãe dos Horrores foi aprisionada em uma dimensão de bolso, trancada atrás de um portão que ninguém, exceto o que está abaixo, Below Hall, podia abrir. Usando o Hulk como um recipiente, o ser conhecido como a mais velha finalmente abriu a prisão de sua mãe, mas a encontrou deficiente, sem mente e destruída. A mais velha consumiu a carne de sua mãe, impregnando o corpo do Hulk com a semente primordial da corrupção que outrora criou os grandes antigos. À medida que o Hulk infernal ascende a uma nova era da Terra, ela começa com a era dos monstros. Estamos em Red Creek, num canteiro de obras. Quase ao anoitecer, dois trabalhadores estão terminando o expediente. Um deles elogia o outro e pede ajuda para colocar um plástico antes da chuva, dizendo que depois disso ele pode voltar para casa e cuidar do bebê. Enquanto trabalham, Chug olha para o celular e percebe algo e chama a atenção do colega. Em seguida, outro trabalhador pergunta para Bridger o que é Pedialvite, dizendo que Sherry pediu para ele levar para casa, mas o Bridger dá uma risadinha e ele ouve um som repentino e fica assustado, olhando para a direção do barulho. Os dois trabalhadores escutam um som estranho vindo da floresta. Um deles pergunta se o outro ouviu algo e logo depois um alarme muito alto começa a tocar. Surpresos, eles se perguntam o que é aquilo. Um dos homens explica que é uma sirene antiga de evacuação, mas diz que nunca ouviu ela tocar antes e que ela nunca foi usada também. Assustados, eles entram em uma caminhonete e saem rapidamente. 3 horas atrás, durante uma operação militar sob forte chuva, soldados observam o alvo se aproximando e avisam que ele está a 3 cliques de distância. Um deles comenta: não é realmente ele. Algo estranho estava acontecendo. O exército está posicionado com tanques, helicópteros e várias tropas. Um soldado diz que já viu o homem na TV com os Vingadores. Achou ele assustador, mas sabe que ele é o herói. De repente ocorre uma explosão na cidade. Os soldados avisam que o alvo está se mexendo. Agora apenas 2 cliques. Um deles tenta se convencer de que esse deve ser um tipo de cara misterioso, pois acredita que o verdadeiro herói vai aparecer no último segundo para salvá-los. Os soldados confirmam que o último ônibus da evacuação saiu e que a cidade está completamente vazia, exceto por eles, que ficaram para segurar o alvo enquanto todos evacuam. Bridger explica a um soldado mais jovem que a missão deles é ganhar tempo para a população fugir e que eles estão cumprindo esse papel. O jovem reconhece o Bridger e diz que ouviu histórias que ele era um herói de guerra, mas o Bridger nega, dizendo que não lembra disso dessa forma. O soldado diz que ouviu que ele era um atirador excepcional e que matou muita gente. Bridger responde que isso é justamente o oposto de ser um herói. A cena termina com uma explosão massiva enquanto helicópteros passam sobre a área. Os soldados avisam que o inimigo está a 1000 metros. Bridger tenta acalmar o jovem soldado pedindo seu nome verdadeiro, Travis. Ele percebe que o garoto está apavorado e diz que vai cuidar dele. Bridger explica que ninguém na guerra é herói, todos só tentam não morrer e que bons soldados são aqueles que ajudam seus companheiros a sobreviver. Travis, nervoso, concorda e de repente alguém grita que está vindo. Travis olha para o céu e vê uma figura se aproximando. Ele acredita que aquele é o verdadeiro herói, alguém que vai aparecer para salvar todos. E antes do Travis terminar de completar sua frase, os veículos militares se preparam para o impacto. O Hulk cai como se fosse um meteoro, destruindo tudo em sua volta. Tanques, carros e nem os soldados poderiam fazer nada. O enorme contingente militar, tanques, helicópteros e dezenas de soldados cerca uma imensa
imensa cratera em meio à fumaça, destruição e caos. Algo poderoso acabou de emergir. Aquele buraco, um tablet é derrubado e quebrado. Uma mão gigante surge de dentro da cratera, fazendo os soldados entrarem em pânico. Os militares, assustados, tentam avisar. Dr. Bruce Banner, por autoridade do Departamento de Defesa, nós estamos autorizados, mas eles não conseguem sequer terminar a frase. Estão claramente apavorados com o que estão vendo, sugerindo que o Hulk está prestes a aparecer. O exército sabe que não tem controle sobre ele. Não há Banner aqui. Finalmente vemos o Hulk infernal. Os soldados apavorados diante da criatura gigante que acabou de emergir, claramente o Hulk, apontam suas armas e perguntam, tremendo, o que você quer? O Hulk sorri de forma ameaçadora e responde, de você? Em seguida, abre os braços e avança e esmaga brutalmente a cabeça de um dos soldados, explodindo ela em pedaços. Enquanto o corpo cai no chão, o Hulk completamente, friamente diz, nada. O Hulk não está ali para negociar. Ele está completamente implacável e indiferente à vida dos soldados. Soldados disparam contra o Hulk, arma de fogo, tanque de guerra, tudo que tem disponível. E o Hulk fica ali, parado, tancando tudo e só esperando o momento certo. O Hulk avança com um pulo e pega a hélice do helicóptero, segurando ela e pronto para jogar para longe. E no momento que ele atinge com tudo um tanque, destruindo tudo em sua frente. Aqueles soldados que achavam poderiam fazer alguma coisa com o Hulk, simplesmente estão encarando a destruição na frente deles. E mesmo assim, eles são persistentes. Usam suas armas de fogo para atirar contra o Hulk, mas visivelmente não surge muito efeito, o que só dá gatilho para uma coisa: o Hulk esmagar um soldado com suas mãos, como se fosse uma folha de papel, sem dar nenhuma chance para eles revidarem. Um dos homens, Travis, tenta atacar o Hulk enquanto alguém grita para ele correr. O Hulk olha para ele e diz que o reconhece, afirmando ver Jin Dagal, o demônio da guerra, por trás dos olhos do homem, chamando ele de pequeno mortal. Travis atira, mas não faz efeito. O Hulk então o atinge violentamente, envolvendo ele em arames, enquanto outro soldado grita o nome dele. O Hulk continua o ataque e de maneira brutal esmaga o outro soldado, dizendo friamente, e este também. O Hulk está em um estado completamente hostil, reconhecendo algo obscuro dentro dos humanos e eliminando eles sem hesitação. O Hulk continua segurando um dos soldados que está agonizando. A criatura dentro do Hulk, ou a entidade que o controla, que é a filha mais velha, reage dizendo sim. O soldado começa a se transformar de forma grotesca, como se algo estivesse possuindo ou corrompendo seu corpo. A voz estranha fala, mude agora, minha querida. O soldado deformado tenta chamar por Bridger, repetindo o nome várias vezes como se estivesse sendo controlado e convocado. Bridger, prometido. A transformação fica ainda mais monstruosa. O outro cara dispara contra a criatura que o soldado se tornou. A filha mais velha, que fala através do Hulk, escolhe o homem barbudo como seu próximo alvo e diz, só você então. Muito bem. Logo depois, ele começa um ritual de invocação declarando, eu invoco a cidade viva de Golgothia, e diz que antes já havia convocado essa força para as torres brilhantes de Ninive e agora está chamando ela novamente. O túmulo da montanha de Udro, a terra começa a se contorcer e uma massa monstruosa e viva surge do chão, atendendo seu chamado. A voz continua proclamando, a mãe dos horrores está morta, sua filha mais velha vive, obedeça-me. A filha mais velha, usando o Hulk, de alguma forma agora tem a capacidade de fazer surgir uma cidade inteira debaixo da terra. Vemos claramente uma espécie de tentáculo de polvo gigante e vemos também uma espécie de prédio e, claro, destruindo tudo ao seu caminho. Horas depois, o local todo estava destruído. Todo o exército havia sido destruído e somente um homem estava de pé. O soldado que havia sido corrompido agora havia se tornado uma espécie de zumbi. Uma cidade inteira com uma temática de monstro, onde conseguimos ver alguns voando, uma espécie de prédios ou estruturas Lovecraftianas. E no centro, uma torre gigantesca bem no estilo Cthulhu de Lovecraft. E uma observação aqui é que essa cidade lembra muito a temática que os jogos de Doom têm. Os soldados que aparentemente haviam sido mortos viraram zumbis corrompidos. Um dos soldados diz ao Bridger que ele iria cuidar daqueles soldados. Tudo aquilo não valia de nada, afinal de contas não existe mais um cisco de humanidade neles. Os soldados
soldados completamente corrompidos pela raiva, a corrupção da filha mais velha, enquanto vemos também ele, o Hulk corrompido, apreciando o que ele fez, corromper tudo o que ele toca. Seu reino tem sua capital, crianças, e seu rei os convoca, diz a filha mais velha em posse do corpo do Hulk. Levante-se, enquanto monstros se levantam. Relatos conflitantes vindo de Kentucky nesta manhã, com o desabamento de uma montanha inteira cobrindo a região em fumaça. Grupos locais primeiros culparam o incêndio em uma mina de carvão que está queimando há décadas, mas agora estamos ouvindo relatos de um super-humano semelhante a um ex-Vingador, o Hulk. Os Vingadores ainda não confirmaram o envolvimento do Hulk, nem se de fato o Dr. Bruce Banner. Imediatamente após a catástrofe, incidentes relacionados a super-humanos aumentaram acentualmente em todo o mundo, e a comunidade oculta está convocando a sociedade para se preparar para uma era dos monstros moderna. Preparar? O que alguém pode fazer contra algo assim? Porque os maiores e mais fortes são sempre os piores. E por que nunca conseguimos um monstro do nosso lado? A próxima edição será Atlântida na Era dos Monstros. As lembranças da antiga Golgothia, a cidade viva. A nova Era dos Monstros começou. E como antes, Golgothia é o nosso santuário. Quando um acima de todos, o Toa, criou a Terra, ele também criou o Demiurgo para semeá-lo com vida, como em todos os mundos. Essa vida foi concebida pelo projeto do Um acima de todos, mas com a chegada da Mãe dos Horrores, a vida na Terra começou a mudar, e muitas criaturas assumiram formas que o Um acima de todos não pretendia. Uma das poucas não corrompidas era a deusa prostituta Gaia, e a amada por ela era o Coro Volantino, uma raça de criaturas aladas de cores vivas que faziam ninhos em árvores e falavam em canções. As florestas ensolaradas em que os volatinos habitavam cresciam tão altas que pareciam alcançar estrelas, e muitos dos volatinos viviam suas longas vidas sem nunca tocar no solo. Então veio Viruviel, a Mãe dos Horrores. Ela abençoou os volatinos em sua semente corruptora, e embora mantivessem seu dom de voar, também se tornaram escavadores, com garras e presas longas. Devoraram as grandes árvores até que florestas jazessem mortas e estéreis, e das raízes cavaram uma vasta colônia de túneis e tocas, e seus próprios ossos e vísceras construíram estruturas notáveis, e a colônia do Coro Volatino se tornou a primeira cidade da Terra. Embora os volatinos fossem criaturas inteligentes, também eram pequenos e franzinos, e assim a Mãe dos Horrores escolheu um deles para protegê-lo, e este ela abençoou com grande tamanho e força, e ordenou que protegesse seus parentes e a cidade que haviam construído. E este ela chamou de Golgothia, que significava o guardião dos meus filhos, e ele se empoleirou acima da cidade com suas asas sempre abertas, pois os volatinos agora preferiam a sombra. Enquanto os monstros da terra reivindicavam o domínio sobre ela, o único acima de todos finalmente percebeu. Por sua ordem, Demiurgo e Gaia se acasalaram para poder criar o Demogorg, e com a sua chegada começou o primeiro grande expurgo. Uma a uma, as muitas maravilhas que a Mãe dos Horrores havia criado foram consumidas pelo próprio Demogorg, até que finalmente ele veio atrás do Coro Valentino. Quando o Demogorg desceu sobre o Volantino, ele foi recebido nos céus por Golgothia. Embora a força de Golgothia fosse lendária, ele não era páreo para o terrível Demogorg, e sofreu muitos ferimentos graves. Por uma noite e um dia, seu sangue caiu sobre a cidade como chuva, até que finalmente Demogorg matou Golgothia, e como uma pedra ele caiu do céu. Com Golgothia morto, o Demogorg voltou-se para a cidade dos Volantinos, mas a encontrou vazia. O sacrifício do seu protetor lhes deu tempo para cavar, para escapar da fúria do Demogorg. Enfurecido, Demogorg despedaçou a terra em busca do Coro Volantino, mas eles haviam cavado mais fundo do que até mesmo o Demogorg poderia ir, e em sua fúria ele despedaçou o cadáver do seu inimigo, encharcando a cidade deserta com o sangue do Golgothia até que nada restasse. Quando Demogorg se foi e a noite caiu, os Volantinos emergiram dos seus túneis e encontraram a sua cidade destruída, mas a Mãe dos Horrores havia ordenado ao Golgothia que protegesse a sua espécie, e a morte não libertou Golgothia de seu comando. Conforme o sangue de Golgothia se infiltrava no solo, nas pedras e nas estruturas caídas, novas torres da carne e tendões surgiram da terra para substituir as antigas.
Pelo sacrifício de Golgothia, os volantinos sobreviveram ao grande extermínio e sua carne se tornou seu santuário vivo. Muitas vezes, servos do único acima de todos retornavam para devastar a cidade do coro volantino. Cada vez a cidade ressurgia e se tornava lar não apenas para os volantinos, mas para todos os filhos da mãe Virunviel. Anos depois, quando saquei Nínive e a tornei minha capital, o sangue, o espírito de Golgothia impregnaram cada pedra, velando por nós. Sempre que os monstros da terra precisarem do santuário, a cidade viva surgirá. E quando o gado humano ficar desesperado o suficiente para vir atrás de nós, encontrará a poderosa Golgothia à espera. Hulk Infernal começa com uma pegada bem terror, que ainda assim precisa explorar mais coisas e explicar também mais coisas, né, que não foram explicadas na solo atual do incrível Hulk que passou. A minha maior dúvida é: a Mãe dos Horrores vai voltar a aparecer realmente? Ela vai tomar o controle da filha mais velha e usar o corpo do Hulk? Os Vingadores vão lutar contra esse Hulk? Se inscreve no canal para vocês receberem todas as novidades desse novo arco do Hulk. Hype esse vídeo com seu like e vire também membro para vocês receberem os novos vídeos antecipadamente. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.